Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 12 de outubro de 2022, quarta-feira. Estamos iniciando os trabalhos na casa de Abel Sebastião de Almeida. Rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, que nos auxilie, nos ampare, que Jesus, nosso meigo e amoroso Mestre, esteja sempre conosco, nos intuindo, nos conduzindo nos trabalhos. Então, eu vou pedir à nossa irmã Gesilda que faça a gentileza de ler para nós uma página que ela abrirá aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus irmãos, vamos fazer a leitura de uma página aqui do Evangelho que possa servir de preparação para os nossos trabalhos tão importantes, não é isso? O ambiente já está totalmente, digamos assim, preparado, e a possibilidade de nos harmonizarmos mais ainda, às vezes é feita através de uma singela página do Evangelho, mas tão rica em sabedoria. Caiu aqui exatamente no capítulo que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, convidar os pobres e os estropiados. Ele disse também àquele que o havia convidado: quando derdes a jantar ou a cear, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos, que serão ricos, de modo que eles vos convidem em seguida a seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Mas quando fizerdes um festim, convidai para eles os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. E estarei felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir. Por isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse: feliz aquele que comer do pão no reino de Deus. É Lucas capítulo 14, 12 e 15. Quando fizerdes um festim, disse Jesus, para ele não convideis os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras absurdas, se tomardes ao pé da letra, são sublimes, se nelas se procura o Espírito. Jesus não podia ter querido dizer que em lugar dos amigos é preciso reunir à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada e a homens incapazes de compreenderem as nuances delicadas do pensamento. Seria preciso imagens fortes, produzindo o efeito de cores berrantes. O fundo do pensamento se revela nessas palavras: serei felizes, porque não terão meios para vos retribuir. Verdadeira caridade. Quer dizer que não se deve fazer o bem com vistas a uma devolução, mas pelo único prazer de fazê-lo. Para dar uma comparação surpreendente, disse: convidai para os vossos festins os pobres, porque sabeis que estes não poderão nada vos retribuir. E por festins é preciso entender, não o repasto propriamente dito, mas a participação da abundância de que desfrutais. Essas palavras podem, entretanto, também receber sua aplicação num sentido mais literal. Quantas pessoas convidam a sua mesa? Senão aqueles que podem, como dizem, honrar-lhes ou que podem convidá-los a seu turno. Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles de seus parentes e amigos que são menos felizes. Ora, quem é que não os possui entre os seus? É, por vezes, prestar-lhes um grande serviço sem aparentá-lo. Esses, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem dissimular o benefício por uma sincera cordialidade. Então, muito bem explicado, como sempre, muito claro. E essa coisa, quem trabalha na caridade sabe a retribuição profunda que se tem, quando se faz aquilo de coração. Uma mão não sabe o que a outra está fazendo, e você sente no seu coração
um oxigênio, né? Uma possibilidade de nós estarmos mais felizes nessa prática. Então, muito obrigada. Não tem problema. Pode deixar, Zizou. Pode deixar, Zizou. Não tem problema. Isso te pertence. Bem, meus irmãos, feita a leitura desta página preparatória para a harmonização dos nossos pensamentos, nós vamos entrar agora na parte do estudo. Essa parte tão importante para todos, principalmente para aqueles que atuam no campo da mediunidade. Nosso irmão Mauro de Oliveira vai dar continuidade ao estudo da obra Diversidade dos Carismas, do saudoso Hermínio Miranda. Que ele seja muito inspirado nesta noite. Prestemos a máxima atenção ao que ele vai nos informar. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos ampare, nos ilumine, que a espiritualidade maior possa nos inspirar na noite de hoje. Nós vamos dar início hoje do livro Diversidade de Carismas, de Hermínio C. de Miranda, o capítulo 10, Déjà Vu, e o item 1, a introdução. Antes de iniciarmos o livro propriamente dito, a gente vai pegar algumas informações a respeito do que seja isso, algumas teorias, porque o Hermínio C. de Miranda segue a linha dele de raciocínio ali, ele comenta rapidamente o que seja, mas ele busca um caminho, né, associando a questão do déjà vu com a questão do futuro, já conhecido. A gente vai ver um pouco isso daí. Esse termo, ele foi, através desse livro, O Futuro das Ciências Psíquicas, de Emily Boyrock, o termo ele foi aplicado pela primeira vez por ele, né, que era um psicólogo e um estudioso interessado em fenômenos psicológicos. Foi um filósofo e médium francês, na verdade. Ele promoveu o ensino de Esperanto e ele foi o presidente da Academia de Esperanto. Então, nesse livro, ele inicia e dá esse termo pela primeira vez. No site O Consolador, há um arquivo, Déjà Vu, um fenômeno instigante, por George Essen, um trabalhador espírita, um palestrante. E ele nos fala, de maneira, lógico que eu tive que dar uma resumida, ele nos diz o seguinte sobre o fenômeno. Ele se traduz por uma estranha impressão de já ter vivenciado a cena presente e mesmo saber o que se vai passar em seguida, ainda que a situação que esteja a ser vivida seja inédita. Muitos de nós já tivemos a sensação de ter vivido essa situação que acabamos de relatar, como já ter estado em um determinado lugar ou já ter vivido certa situação presente, quando na realidade isto não era de conhecimento anterior. Em alguns casos ocorre a habilidade de até predizer os eventos que acontecerão em seguida, o que é denominado premonição. Seria um bug cerebral, premonição ou mera coincidência? A psiquiatria e a doutrina espírita explicam esta questão de formas diferentes. O que a gente percebeu, de certa forma, ao pesquisar o fenômeno, não existe muito consenso relativo a isso, né? No sentido da ciência, inclusive. Cada um tem a sua teoria, o que não significa que entre esses tantos, cada um tenha a sua parcela de acerto, né? E tem a questão também da teoria relacionada ao fenômeno anímico propriamente dito.
Então, as teorias acadêmicas, nesse artigo, ele fala basicamente desses três aqui. Para Freud, as cenas familiares seriam visualizadas nos sonhos e depois esquecidas, e que, segundo ele, eram resultado de desejos reprimidos ou de memórias relacionadas com experiências traumáticas. A gente vai ver que essa questão da experiência traumática, a questão da epilepsia, tem algo em comum, apesar das diversas teorias. Fabrice Bartholomé, neurologista francês, ele fala que a paramnésia, que é o déjà vu, né, também conhecido, resultado de uma fugaz disfunção da zona do córtex entorrinal, situado por baixo do hipocampo, que se sabia já implicada em situações de déjà vu, comuns em doentes padecendo de epilepsia temporal. Ele comenta, inclusive, que situações de estresse, tudo isso conduz a um favorecimento para que o fenômeno ocorra, né? Alan Brown, o psicólogo, né, ele fala que essas pessoas com epilepsia, ele batizou uma teoria dele como duplo processamento. E interessante, né? Segundo ele, autor do livro Déjà Vu Experiência, né, que é a experiência do déjà vu, 2/3 da população mundial relatam ter tido ao menos um déjà vu na vida. É algo que, mesmo que aparentemente a gente não dê muita atenção, já ocorreu de alguma forma conosco, né? E aí a gente percebe aqui, quando ele fala esse duplo processamento, explicando de uma maneira muito simplificada, as imagens chegam ao cérebro no hemisfério esquerdo, vai para o direito e depois ele retorna para o esquerdo também. Esse retorno, essa segunda passagem pelo hemisfério esquerdo, há um retardo nas informações, e esse retardo é que talvez provoque essa sensação de estar fazendo alguma coisa que você acredita que já foi feito, né? A outra, eu intitulei aqui teorias espiritualistas, né, porque é um fenômeno anímico, aí eu generalizei. Ele nos diz, George Hansen, apesar de não serem abundantes as publicações e depoimentos sobre o assunto, há teorias que associam déjà vu a sonhos ou desdobramento do espírito, onde o espírito teria realmente vivido esses fatos, livre do corpo, ou surgiriam as lembranças de encarnações passadas, como disse acima, o que levaria à rememoração na encarnação presente. Então há essa opção, e mais à frente a gente vai ver que há níveis, né, desse fenômeno, no sentido de potencializar aquilo que você consegue visualizar, né, como algo que você acha que já ocorreu, a um certo nível. Quando há uma ideia muito forte, muito precisa dos acontecimentos, muitas informações, normalmente relaciona-se à reencarnação. Ele encerra basicamente o artigo dele dizendo que o fenômeno é profundamente anímico, é prudente separarmos as teorias da reencarnação, sonhos ou desdobramentos, das teorias de desejos inconscientes, fantasias do passado, mecanismos de autodefesa, ilusão epiléptica, entre outras, para melhor discernimento do que realmente seja uma paramnésia, né, déjà vu, e o que seja apenas uma fantasia de nosso imaginário fecundo. A questão da epilepsia, alguns provocaram esse fenômeno do déjà vu em pessoas que tinham essa característica. Então, dando início à introdução, Hermínio de Miranda nos diz: se é que tive alguma sensibilidade anímica ostensiva, foi aí pelo início da adolescência. Via-me com frequência em situações da vida nas quais tinha convicção absoluta de já ter vivido aquela cena. As pessoas faziam gestos que eu já vira e diziam palavras que já ouvira, e até eu próprio fazia e dizia coisas que para mim eram uma repetição e, portanto, já acontecidas.
Totalmente despreparado para esse tipo de manifestação, assaltava-me uma estranhíssima sensação de irrealidade. Como era possível saber exatamente o que esta ou aquela pessoa iria dizer ou fazer? Onde estava eu, afinal? No passado, no qual aquilo ainda estava acontecendo? Ou no presente, apenas recordando o acontecido? Só muitos anos mais tarde é que vim a entender que ali estavam meus primeiros confrontos com a misteriosa e complexa magia do tempo, de alguma forma que ainda hoje me confunde, tanto quanto naquela época. Meu espírito desfazia as amarras do tempo e o dominava por alguns momentos, livre e solto pela multidão cósmica de tempo e espaço infinitos. Hermínio Cid de Miranda tem uma certa fixação com essa questão do tempo e o espaço, e a questão do futuro também. Mas como o pássaro ainda em plume e bisonho que tenta voar sozinho, eu caía logo ao chão, de volta à dura realidade, onde tudo está arrumadinho, na sequência certa e familiar, ou seja, passado, presente, futuro, dentro da qual podemos lembrar o passado, mas não o futuro. Descobriria também que o mundo inteiro adotou a expressão francesa para rotular o estranho fenômeno, chamando-o de déjà vu, o já visto. Infelizmente, acho que quebrei de uma vez as asas, porque nunca mais, depois de adulto, consegui escapar dos grilhões pesados do tempo, pelo menos que me lembre. Por outro lado, penso agora, de que me adiantaria isso? Eu continuaria a ignorar o mecanismo da coisa. Às vezes é muito comum, você, numa determinada idade menor, vamos dizer assim, tem aflorado alguns fenômenos bem característicos e depois isso se perde, A vulgarização desse termo, a vulgarização desse termo, déjà vu, é uma experiência, até certo ponto, bastante, digamos assim, comum. Às vezes você, num determinado momento, você passa por um lugar, ou mergulha em alguma coisa, que você tem a nítida impressão que aquilo já foi algo que você viveu. Eu vivi isso indo uma viagem à França, em Notre Dame. Eu estava até com e de repente, ali era 6 horas, a missa começou e eu me vi. Eu tinha certeza, França, que não, eu sei que hoje em dia é isso mesmo, mas me era perfeitamente conhecido ou reconhecido tudo. E eu me vi naquela nave, eu me vi passando no estado de extrema pobreza moral e física e indo num sofrimento bastante grande. E uma voz me disse: você já passou por isso. Reviva, mas não se atenha a isso. E eu percebi nitidamente, primeiro, que a França me era totalmente conhecida. Tem até um fato muito interessante, que não sei, mão vaidade. Eu falo um francês basicamente corrente, sem ter tido estudo para isso. Eu não preciso pensar na língua, eu já falo direto. E eu sei que hoje, é isso. Meu pai teve uma encarnação na França, revelada por Abelardo da Silva, até vou tocar nisso. E eu vejo isso. Então, como eu, muita gente, independente, eu não sou epilética, graças a Deus, mas às vezes você tem isso de olhar, gente, isso me é perfeitamente conhecido, até com pessoas também, A impressão que a gente tem, não estou falando de sintonia nem de afinidade, eu estou falando desse aspecto. Então, é algo que eu acho bastante simples, entendeu? Às vezes tem toda essa conceituação científica, não é. O fato existe, Pode ser apenas um desdobramento de você na presente vida e tal, ou muito ligado, às vezes, a encarnações passadas, e não é só o meu relato, incontáveis que eu já vivi com outras pessoas. Já visitado, que tem a ver com o lugar, entendeu? Então existem essas várias nuancezinhas. Infelizmente, acho que... não, já falei isso. Aí agora ele vai contar o caso de um amigo. Um amigo meu, brilhante engenheiro, que exerceu cargos de relevo na grande empresa a que servimos,
durante muitos e muitos anos, viveu inesperadas experiências de déjà vu na cidade de Roterdã, na Holanda, terra de Erasmo. Andando pelas ruas, de repente ele descobriu que conhecia a cidade sem nunca ter estado lá, ou pelo menos assim lhe dizia sua memória. Sabemos, contudo, que a memória tem desses mistérios, como o tempo com o qual mantém secretas maquinações para confundir os pobres mortais. O certo é que o meu amigo se sentia familiarizado com as ruas, as praças e locais de maior interesse histórico. Estava, portanto, vendo algo que já vira. Onde ele sabia, era ali, em Roterdã. Mas e o quando? Apenas para a gente aumentar, né, os exemplos, eu peguei desse livro de Hans Rose, que era um parapsicólogo, Vida Além da Vida, e ele conta essa historiazinha aqui no seguinte: durante a Segunda Guerra Mundial, um soldado se viu na Bélgica, e enquanto seus companheiros se perguntavam como entrar em determinada casa, em uma cidadezinha daquele país, ele lhes mostrou o caminho e subiu a escada à frente deles, explicando, enquanto subia, onde ficava cada cômodo. Quando depois disso perguntaram-lhe se havia estado ali antes, ele negou, dizendo que nunca havia deixado seu lar nos Estados Unidos e estava dizendo a verdade. Não conseguia explicar como, de repente, se vira dotado de um conhecimento que não possuía em condições normais. Esse caso aqui é o caso típico, e o anterior, quando o Hermínio comenta sobre o caso do amigo na Holanda, que tem um aspecto muito completo do local que você está visitando, né? Então dá essa ideia da encarnação. Mas Hans Rose, ele comenta que alguns casos de uma possibilidade, que existe a questão da clarividência, mas essa clarividência ela foi esquecida e em determinado momento é vivenciada, né, no presente, e traz essa sensação de entendimento que aquilo já havia acontecido de alguma forma. Porém, como ele comenta, nesses casos assim da questão da clarividência propriamente dito, esquecida, os detalhes não são tão fortes e grandes como na situação de você vivenciar um local e visitar. Às vezes, como acontecia com J.W. Dunne, tais visões antecipadas, que depois seriam déjà vu, ocorrem em sonho. Logo, ao acordar, Dunne anotava cuidadosamente seus sonhos, e então era só ficar à espera de que acontecessem. Coisa semelhante ocorreu com pessoas que contaram suas experiências à doutora Louise Heine, esposa do famoso cientista criador da parapsicologia moderna. Conta ela no seu livro Canais Ocultos da Mente, episódios em que, através dos sonhos, certas pessoas vão ao futuro e depois são surpreendidas com a realização do sonhado em seus mínimos detalhes. Colin Wilson menciona experiências pessoais do Dr. Michael Chalice, num livro de 1882 intitulado On Time. Então ele vai descrever aqui a experiência. Ele era uma criança, Charles, e ele diz: lembro-me chegando à porta dos fundos de nossa casa e gritando pela minha mãe para avisá-la de que eu estava de volta, quando me invadiu a sensação de que aquele momento já havia ocorrido anteriormente. Soube imediatamente que minha mãe iria dizer que teríamos salada no jantar, e foi o que ela disse naturalmente. Tais experiências duram apenas alguns momentos, mas são de dramática intensidade. São casos que, de repente, nós já tivemos dessas sensações, né? Como a Gesilda comentou, comum em determinados pontos. Para alguns, como o dela, né? Uma sensação bem completa, para outros um relance, né? Bem rápido sobre essa sensação. De outra vez já adulto, o Dr. Charles dava uma aula quando foi envolvido pela mesma e conhecida sensação de déjà vu. Ele sabia, por exemplo, que iria sugerir ao aluno, era um só, certos exemplos constantes de um livro que estava no seu gabinete de trabalho, e que ele, Charles, iria até lá apanhar o livro. Resolveu, de repente, fazer um teste. Dessa vez ele iria mudar o futuro. Decidiu resistir, ou seja, não ir buscar o livro. Foi inútil, tal como já lhe acontecera uma vez,
ele ouviu sua própria voz dizendo: vou dar um pulo ao meu escritório e apanhar um livro. E foi. Mais uma vez o evento a que de alguma forma ele já havia assistido quando era apenas futuro, aconteceu irresistivelmente. Então agora Hermínio vai explorar a questão do futuro já ocorrido, né, segundo ele. Né? Tais fatos são o desespero dos pensadores. O conceito de que o futuro já aconteceu e que nada podemos fazer para modificá-lo é obviamente irreconciliável com qualquer visão racional da existência humana. Como William James, temos de acreditar no livre-arbítrio, se é que estamos interessados em fazer o melhor que pudermos. Bolzano também enfrenta essa perplexidade com um enfoque diferente. Né? Então, o caso aqui é o seguinte: se o futuro já existe, o livre-arbítrio nosso ele está sem finalidade, né? Digamos assim, é isso que eles vão explorar. E Bolzano diz o seguinte no livro Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte: tinha eu concebido, no mesmo sentido, a conciliação das teses filosóficas do livre-arbítrio e da fatalidade, consideradas em relação com a clarividência do futuro. A fórmula a que cheguei foi esta: nem livre-arbítrio, nem determinismo absolutos durante a encarnação do espírito, mas liberdade condicionada. Aqui a gente pode raciocinar o seguinte: a questão do livre-arbítrio e do determinismo está relacionado à nossa condição evolutiva, né? Quanto mais você evoluído como espírito, mais liberdade, mais livre-arbítrio você vai ter. No início das nossas encarnações existia um maior determinismo. Aqui ele comenta uma liberdade condicionada. Isso a gente pode pensar lá do Livro dos Espíritos, aquela famosa questão 459, né? Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Né? Então há determinados acontecimentos que, principalmente relacionado aos aspectos materiais, né? Relacionados às provas que nós escolhemos, que há uma influência dos espíritos, provavelmente, para que esses acontecimentos ocorram. Então, se houvesse uma liberdade total nossa, talvez houvesse um desvio de caminho. Né? A 60, ele comenta: de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. Aí os espíritos responderam Kardec: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Então, nessa dualidade, nessa briga entre o que é nosso e o que é que eles estão nos influenciando, em alguns casos a gente acaba fazendo o que eles nos sugerem. Né? Então essa é uma ideia inicial. E o futuro já existe? Isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente, que ele vai desenvolver mais ainda. No seu entender, a única hipótese capaz de explicar um mistério seria a da reencarnação. E aí Hermínio fala: é certo isso, dado que a encarnação decide a questão livre-arbítrio e determinismo, não no âmbito dos exíguos limites de tempo e espaço, mas na perspectiva da imortalidade em que se projeta o ser humano. É evidente que a reencarnação é uma realidade insofismável e que a própria ciência obstinada do nosso tempo começa a aceitá-la, premida por um volume esmagador de demonstrações. Porém, a despeito de concordar com Bolzano em gênero, número e grau sobre a doutrina da reencarnação, palingenésica, ela não me parece decisiva neste contexto, dado que se alguém pode ver o futuro, que ainda está no dia de amanhã, no mês que vem, ou daqui a um século, ou 2 milênios, então é porque haverá quem o possa ver em nossa última encarnação e mesmo além disso. Em A Memória e o Tempo, propõe considerar isto dentro do conceito de que Deus não pode ignorar o futuro. E se Deus o conhece,
o futuro já existe. Quer isto dizer que não temos como fugir ao nosso roteiro espiritual? Ele começa a colocar a ideia de que a memória de Deus, ali estão registrados aquilo que nós somos, na verdade, e as nossas decisões ou atitudes, né? Tem uma certa lógica, né? Já que Deus é soberano e inteligência suprema e controla, ou onipotente, como a gente vê dentro dos atributos dele, a possibilidade dele, com certeza, nos conhecer profundamente. Então, mesmo que ainda as nossas decisões não foram tomadas, Deus, na sua infinita inteligência, já tem uma certa condição de percepção de que nós talvez iremos realizar determinada atitude em função da nossa condição moral, né? As decisões nossas principais giram em torno do quê? Da moralidade. Então, o nosso livre-arbítrio, ele está muito focado nas coisas, nas decisões morais, nas coisas materiais, as provas que escolhemos. Isso é algo determinado, porém, por muitos de nós, não deixa de ser um livre-arbítrio, escolhido na erraticidade, né? Na hora do planejamento da nossa encarnação. A experiência do Dr. Charles, né, aquele negócio dele, não, vou pegar o livro, vou resistir, né, poderia indicar que sim, mas não entenda a coisa dessa maneira. Quer dizer, então não adianta, o futuro já está decidido, meu livre-arbítrio morreu. Ele vai demonstrar que a princípio não é isso. Em primeiro lugar, o Dr. Charles poderia, não digo que estivesse, estar sujeito a uma influência espiritual que induziu a ir buscar o livro. Não creio, porém, que fosse o caso aqui. O que ocorre, a meu ver, é que numa projeção sobre o futuro, o Dr. Charles já havia visto todo o desenrolar da aula daquele dia, fenômeno que muitas vezes ocorreu com Regina. E viu que em determinado momento ele dizia ao aluno que iria ao seu gabinete apanhar um livro para discutirem juntos o exemplo que integrava o tema da aula. Essa projeção sobre o futuro, ele pode ter visto isso através de uma clarividência, através do momento de desdobramento. Chegado o momento em que o déjà vu ocorreu, ele quis deliberadamente interferir e simplesmente não o conseguiu. Se tivesse conseguido, então, sim, teria desafiado o seu próprio livre-arbítrio, uma vez que já decidira ir apanhar o livro. Fato esse que ele já vira acontecer em alguma dimensão do tempo. Apenas como reflexão, apanhar um livro para pegar e entregar para o aluno não tem nenhuma, entre aspas, influência dentro do nosso processo, entre aspas, moral. É um acontecimento simples e objetivo. Então, nesse caso aqui, não creio que teria importância o fato dele não realizar esse tipo de ação, porque não influenciaria nada no seu crescimento moral. Eu estou fazendo essa reflexão, associando que determinadas decisões que nós devemos tomar na nossa caminhada estão relacionadas a uma necessidade de crescimento moral. Acontecimentos meramente objetivos, né, dentro da nossa caminhada diária, vamos dizer assim, pouco influencia, né, se estamos sendo, entre aspas, direcionados parcialmente por influência espiritual. Tá? É lógico que a gente não está falando de obsessão. Quando a influência espiritual gira em torno de uma obsessão, normalmente é afetado um aspecto moral, de comportamento, com o desejo que você fique o quê? Cada vez fragilizado emocionalmente. Isso é diferente. Essa coisa do livro, mais eu acho que não... que foi essa coisa antagônica e que ele resistiu. Eu vou experimentar, eu agora não vou pegar o livro. E houve alguma coisa irresistível, essa foi a verdade. Ele foi, o que vai acontecer se eu me resolvi? Não vou. Mas ele foi irresistivelmente. Eu acho que esse é um fato interessante. Sim, sim. Não é? Talvez porque é algo que já foi, digamos assim,
visto por ele e na verdade não influencia. Mais à frente, até próximo do final, eu acho que tem uma frase importante, que lógico eu não vou me antecipar, que nos esclarece um pouco isso daí. Aí ele continua: a não ser assim, como entender que algumas pessoas possam descrever com minúcias eventos que só irão acontecer 2 anos ou 20 séculos depois. Não há como explicar de outra maneira. Os eventos previstos já existiam na memória de Deus. Então a gente vai só desenvolver um pouco essa ideia aqui da memória de Deus, voltando no Livro dos Espíritos, né? Na 871. Kardec pergunta: por que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova? A prova vai ocorrer determinada, mas na sua decisão moral específica sobre aquilo, ele falha na escolha. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? E aí os espíritos inicialmente dão uma alfinetadazinha, né? Fala: isso equivale a perguntar por que não criou Deus o homem perfeito e acabado? Por que passa o homem pela infância antes de chegar à condição de adulto? Aí vem a coisa interessante. A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimentos sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dará ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que não tem a liberdade de fazer ou não fazer. Dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal, quer dizer, bem e o mal, aspecto importante, moral, né? A prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Ora, conquanto saiba de antemão se ele sairá bem ou não, Deus não o pode, em sua justiça, punir, nem recompensar por um ato ainda não praticado. Então, por isso que mais à frente, ele fala que Deus é tempo, espaço e paciência, porque Deus espera o nosso momento adequado de escolhas acertadas moralmente. Então, ele botou a punição, né? Deus não pune, né? Mas a consequência das nossas más escolhas, elas vão ocorrer a partir do momento que eu escolho errado, apesar de, como ele coloca aqui, o futuro, segundo Deus, já tenha uma ideia do que eu vou realizar, existe a paciência de Deus para que eu faça o erro, para depois eu ter as consequências. Isso não quer dizer que cada um de nós tenha de passar por ali obrigatoriamente, mas que Deus, na majestade da sua postura intemporal, já nos viu no futuro passando por ali. Veja que aqui passar por um determinado lugar, talvez não haja, né, dependendo de onde seja, não haja tanta influência assim, mas ele quer dizer que Deus já sabe os nossos passos. É essa a ideia que ele quer transmitir inicialmente. Talvez por isso dizia Cayce que Deus é tempo, espaço e paciência. Como iria ele permanecer à mercê do tempo e do espaço se tudo isso é criação sua? É preciso que haja uma força ou inteligência acima dos contingenciamentos de tempo e espaço, capaz de criar essas realidades sem, contudo, ficar sujeita a elas, o que seria contraditar não apenas faculdades divinas, mas a própria realidade que aí está e na qual vivemos e nos movemos no dizer de Paulo. Então, Deus nos dá a liberdade, né, das escolhas, né, mas entendendo que Ele não poderia ficar preso àquilo que Ele próprio criou, que é o tempo, o espaço, nós, as nossas decisões. O Criador não cometeria o equívoco ingênuo, seria se igualar, né? De se deixar dominar pela sua criação e encerrar a si mesmo no cárcere tempo e espaço em que vivemos. É isso, portanto, somos criados simples e ignorantes, como diz a doutrina espírita. Com as primeiras luzes da razão, em algum ponto do processo evolutivo, somos dotados da faculdade do livre-arbítrio, que será daí em diante a nossa bússola, ainda que sustentada pelo instinto, a inteligência que não erra. A ação é livre, mas não a reação.
O instinto é a inteligência que não erra? Não creio. No início da nossa caminhada, o nosso instinto era animalizado. Então, depende do momento em que você se encontra dentro da evolução. A ideia é, segundo a minha visão, é que as ações nossas se tornarão cada vez mais instintivas, porque a gente não vai pensar para realizar o bem, a gente vai fazer de maneira instintiva. Então, nesse momento, esse instinto é uma inteligência que não erra, porque nós já atingimos um nível de decisões e de escolhas que isso vai ocorrer de maneira natural. Quantas ações nossas hoje são pensadas porque nós sabemos que tem que fazer? Realizar a caridade hoje é feita de maneira instintiva? Não. Muitos de nós realizam isso porque sabemos que é o correto, é o adequado, mas a gente não realiza a caridade 24 horas. A gente cansa de passar, às vezes, na rua, vendo as dificuldades do outro, e na nossa correria a gente não age de maneira instintiva a auxiliar o outro que está sofrendo. Agora, o importante, por isso que eu botei em vermelho, a ação é livre, mas não a reação. Não acho uma frase fácil, né? Mas vou jogar apenas uma ideia, uma reflexão. A ação é livre? Não. No momento nosso, não. Porque se a gente sofre influência dos espíritos, essa nossa ação, como o Bozano falou, né, nós temos algo que é vigiado, né, controlado, meio controlado naquilo que nós realizamos. Agora, a nossa reação, ela também é livre? Tem um limite. Mas eu creio que a questão do livre-arbítrio, ela ocorre principalmente não nas escolhas materiais daquilo que nós decidimos fazer no dia a dia, mas nas nossas reações diante do quê? Dos fatos que ocorrem. Às vezes não são fatos que foram induzidos ou provocados por nós, mas pelos outros. E nós reagimos em relação ao que o outro nos fez, né, e que causa uma certa influência. Então essa reação também, ela não pode ultrapassar os limites das leis divinas, né? Então, quando a gente fala de... A Edna quer falar. Quando a gente fala de lei de causa e efeito, a gente está falando de algo, né, imposto no sentido de provas escolhidas. Agora, a ação e reação, a gente relaciona isso de uma certa maneira, a meu ver, em relação aos nossos comportamentos diante dessa lei de causa e efeito. Oi, Mauro. Com relação a essa questão do instinto, isso é verdade. Nós somos guiados pelo instinto. Nós só deixamos um pouco de ser, levados pelo instinto quando nós começamos a utilizar a nossa inteligência. Mas esse instinto nunca nos larga. É tanto que o instinto é uma inteligência que não erra. Por quê? Quando agimos instintivamente, é exatamente nós que estamos, até levados por um espírito, até pelo nosso próprio guia, a fazermos daquela maneira. Então, o instinto ele não erra, nunca. E essa questão, a ação é livre, mas não a reação. Exatamente, você planta o que você quiser, mas você colhe aquilo que você vai, as consequências daquilo que você está plantando, né? Daquilo que você está fazendo. Então, eu entendi essa última frase dessa maneira. A ação é livre. Nós fazemos o que nós quisermos, mas o resultado, a reação, ela não pode ser, não é instintiva. A reação, ela é possível sempre diante daquilo que a gente faz. Eu discordo um pouco, né? Por isso que eu comentei que existiam essas duas opções, porque eu acho que como a gente é influenciado, as ações não são totalmente livres nesse sentido, né? A reação, ela é consequência do que? Da nossa condição moral ainda ruim. E aí a gente reage segundo o que a gente observa de atitudes relacionadas a nós ou não. Mas poderia ter essa visão também. Eu não acho que o instinto seja algo que não erra, não. Eu acho que se a gente age de maneira instintiva em uma determinada situação,
é porque a gente não tem, moralmente falando, ainda a condição própria para poder suportar aquela condição. E aí você age sem pensar. E às vezes você age sem pensar erradamente. Então eu acho que o instinto, em determinada situação, ele não ajuda em determinados momentos. Gente, desculpem, é que nós somos espíritos criados simples e ignorantes. Isso nos dá a condição de agirmos instintivamente. Isto é, nós não ter inteligência nesse início e vamos passar muito tempo sendo guiados pelo instinto. Quando nós começamos a utilizar o nosso livre-arbítrio, aí nós vamos misturar um pouco. O instinto nunca nos larga, mas nós vamos aprendendo um pouco a cada dia a usarmos, a cada etapa da nossa vida, a usarmos o livre-arbítrio melhormente, de fazer melhores escolhas, mas o instinto nunca nos larga. Não, mas a ideia é exatamente isso, por isso que eu falei que o instinto vai ocorrer de maneira muito melhor quando a gente estiver numa evolução maior. A gente vai agir de maneira instintiva no bem, sem pensar. Ele continua aqui: seja qual for, contudo, a forma de utilizarmos a nossa faculdade de decisão, Deus a respeita até extremíssimos limites de tolerância. Ele é paciente, como dizia Case, mesmo porque estamos presos ao contexto fixado nas leis cósmicas que regulam todo o universo material e ético. Sejam quais forem nossas decisões, por mais longo seja o caminho a percorrer, há de haver uma inteligência reguladora que já nos viu percorrendo todo o caminho, que vai dar nos últimos patamares da perfeição. Se nós, simples mortais, contidos ainda nos limites de um corpo material, podemos às vezes dar certas escapadas ao futuro e ver o que está reservado para nós, por que razão não poderia fazê-lo a inteligência que criou e sustenta todo o imenso sistema universal, né? Deus. Então, se nós podemos, volta e meia, ele colocou em algum ponto, né, anterior, né, Deus permite que isso ocorra, né? O futuro não é totalmente nos mostrado, né? Logo, não é o nosso futuro que está determinado e não temos como escapar dele. Alguém lá em cima, contudo, já sabe o que vai acontecer e que decisões vamos tomar da mesma forma que um bom astrônomo pode calcular quando e onde, no espaço cósmico, se encontrará daqui a 600 anos determinado corpo celeste. O que para nós parece errático e irregular, complexo e incompreensível é a aritmética elementar na mente divina. Entendo, pois, o déjà vu como simples espiada no futuro, quando nos é exibida. Não se sabe por que mecanismos ocultos e ainda incompreensíveis a dramatização de decisões que ainda iremos tomar, mas que na escala divina já estão tomadas. Ele fixou aqui o déjà vu numa simples piada no futuro, mas na verdade a gente já viu que existe o passado, né, na reencarnação. Então, mas é uma visão dele, né? Como ele está focando essa questão do livre-arbítrio e do determinismo, associando a esse conhecimento de um futuro que já ocorreu, ele coloca isso como apenas uma espiada. Aí, nesse caso, quando é uma espiada no futuro, qual é o termo? Pré-monição. Sim. O déjà vu, até o termo francês, é o já visto. Já visto. E quase sempre, para mim, diz respeito ao mergulho a situações já vividas, em que você mergulha. Não precisa ser numa encarnação passada. Sim. Mas tem mais a isso a ver, né? Ele vai encerrar dizendo: Deus é paciente. Ele espera até que tenhamos aprendido a tomá-las corretamente, né, as ações. E aí estará ainda à nossa espera quando, afinal, chegarmos ao verdadeiro núcleo da sua realidade, de vez que, por enquanto, e por muito tempo ainda, estaremos apenas na sua periferia, como partículas infinitesimais que, no entanto, compõem juntas a sua grandeza transcendente. Em tudo isso, uma só realidade futura está escrita e determinada e inevitável, a da perfeição. Eu sempre comento que há 3 determinismos, né? Fatalidade, né? Que é viver, progredir, né? Alcançar a perfeição e com a perfeição a felicidade.
Bem, o estudo, pelo menos a introdução, encerrou. Tá? Muita paz a todos. Boa noite.